Olá pessoal, me chamo Regé Teixeira, faço parte da empresa Provar, projeto, serviço e treinamento, atuo na área de gestão operacional do sistema de segurança contra incêndio, junto com a equipe de projetos e a equipe de treinamentos. Nós vamos dar continuidade na conversa com vocês dentro da nossa proposta, do book de informações sobre segurança contra incêndio, falando aí do Sistema Global de Segurança contra Incêndio e Emergência. É um sistema que o mundo adota, né? O Brasil, dentro das suas legislações, já está trazendo esse sistema, a gente já consegue enxergar isso claramente. Especificamente hoje nós vamos falar sobre a questão do gerenciamento de emergência, preparação de emergências, plano de atendimento à emergência. Esse tema ele ganha uma importância maior nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Certamente durante e pós a pandemia as organizações terão uma visão diferente sobre a emergência. Quero citar aqui o exemplo dos hospitais, do segmento hospitalar, que eles estão tendo a necessidade de atender uma demanda acima daquela que ele é preparado, da sua capacidade, e ele precisa gerenciar esse cenário, ele precisa gerenciar essa crise. E certamente aquelas organizações que possuem um sistema, um plano de gerenciamento de crise estruturado, sairão melhor, não tenham dúvida disso. Pelo menos elas saberão elas irão errar menos nas tomadas de decisões, certamente. Tá? Logicamente que a gente não pode ficar restrito ao segmento hospitalar. Todas as organizações, pequenas, médias, grandes, nos diversos segmentos, dentro da especificidade de cada um, está sujeito à situação de emergência. Preparação de resposta à emergência, né? Um tema complexo, um tema importante, já citei a questão do segmento hospitalar, do que ele está vivendo, e por trás dessa temática nós temos uma legislação a seguir. Nós também vamos conversar com vocês hoje sobre essa legislação, tá? E normas técnicas. Dentro do gerenciamento de emergência, eu devo usar várias ferramentas para que eu consiga fazer esse gerenciamento de forma mais efetiva. Uma delas é o plano de atendimento à emergência, sistema de comando de incidente, o projeto de segurança contra incêndio, o programa de capacitação da brigada, a formação de brigada, enfim, várias ferramentas. Especificamente aqui hoje nós vamos falar do plano de atendimento à emergência. Entrando na questão legal, Lei 5.088 do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, tá? Traz essa questão da segurança contra incêndio. No final de 2018, o decreto 2230 veio regulamentar essa legislação, trouxe o Sistema Global de Segurança contra Incêndio e Emergência dentro do seu contexto, tá? E no início de 2019, o Corpo de Bombeiro Militar do Pará editou as ETs, as instruções técnicas que falam do tema. São 12 ETs. O nosso tema, Plano de Atendimento à Emergência, está dentro da IT8, parte 4. Tá? A IT8 ela é dividida em 4 partes. Brigada de Emergência, formação de bombeiros profissional civil, programa de segurança contra incêndio e emergência, que é um trabalho à parte, muito bom, por sinal. Tá? E a parte 4 que fala do plano de atendimento à emergência. Mas a nível nacional, ressaltando que a legislação de segurança contra incêndio ela é estadual, cada estado tem a sua, mas nós temos a Lei 13.425 de 2017, que é a Lei KISS, né? Ela trouxe várias diretrizes sobre segurança contra incêndio de uma maneira mais nacional, é uma lei federal, né? Apontando, já nos mostrando aí uma tendência de unificação dessa legislação. Existem alguns segmentos da sociedade aí que estão trabalhando essa questão, mas ela ainda não avançou. A Lei KISS é a primeira, vamos dizer assim, legislação a nível nacional que pode trazer aí uma vertente mais dessa questão da unificação.
Legislação estadual, já comentei com vocês. Agora, a nível federal também, nós temos as normas regulamentadoras. Especificamente a NR 23, ela trata a questão da segurança contra incêndio, proteção e segurança contra incêndio. Mas ela, o que é que ela traz? É uma norma de uma página que leva a responsabilidade da segurança contra incêndio desse tema para o órgão competente a nível estadual, que é justamente o que acontece. Cada estado, o corpo de bombeiro de cada estado é responsável por essa legislação. Então a NR 23 é bem clara com relação a isso. A NR1, já a nova NR1 que vai entrar em vigor ano que vem, ela traz um item específico sobre preparação de emergência. Muito bom, para vocês verem a importância do tema. Tá? Então, a NR4 traz, dentro das atribuições do SESMIT, a elaboração desse procedimento. NR10, NR18, NR35, de trabalho em altura, NR33, de espaço confinado. Aquelas NRs que têm atividade específica, trazem dentro do seu contexto a questão do salvamento, da emergência, do plano de atendimento à emergência. Então, e aí já quero deixar aqui um primeiro desafio, esse é um dos primeiros desafios, né, que a gente precisa entender, essa norma. O que é que eu tenho que atender? O corpo de bombeiro, as NRs, as NBRs, é um documento só. Nós não podemos ter um plano de atendimento à emergência para atender a cada norma, a cada órgão do governo. É um plano de atendimento à emergência. E fiquem tranquilos, porque é possível, né, tranquilo de se fazer um plano de atendimento à emergência que atenda a todos esses órgãos. Não tem problema nenhum. Tá? Você vai fazer um plano de atendimento, vai ter os seus cenários ambientais, que vai atender lá a questão do IBAMA, dos órgãos ambientais. Você pode colocar tudo dentro desse plano de atendimento à emergência. Tá? Só dando continuidade, vamos falar um pouco das normas, né? Existem algumas normas, algumas NBRs, ISO, que norteiam aí nosso book de conhecimento para que a gente desenvolva esse plano, né? Então a NBR 15219, recente, agora de abril de 2020, ela traz os requisitos para que a gente possa trabalhar essa questão do atendimento, do plano de atendimento à emergência, abrangendo um pouco mais agora, já deixando uma dica aí para onde vai seguir o nosso caminho, né, dentro da emergência, a ISO 22313 de 2015, que ela fala da segurança da sociedade. Olha só, sistema de gestão de comunidade e de continuidade de negócios. Então é uma norma que vai trazer diretrizes para que a gente possa trabalhar a continuidade do negócio, tá? Então ela vai nos ajudar bastante nesse aspecto aí. Não posso deixar de ressaltar aqui a ISO 45001 de 2018, atrás do seu requisito operações, requisito 8, o item 8.2, preparação e resposta de emergência. Então, olha só, mais um segmento, mais uma vertente que a gente pode estar atuando, deve estar atuando. Então, eu vou ter que ter mais um plano para atender meu sistema de gestão, de segurança? Não. O seu plano de atendimento à emergência, ele vai atender a tudo. A legislação estadual, a legislação das NRs, o IBAMA, a ISO do sistema de gestão de segurança. Então, o teu plano, você não consegue ter vários documentos. É um plano só. E você vai ter que ajustar isso dentro de um documento. Fique tranquilo que é perfeitamente possível. Trazer 3 conceitos rápidos para a gente conversar aqui, que traz a NBR 15219, tá? De 2020. Conceito de plano de atendimento à emergência, plano de gerenciamento de crise e plano de continuidade de negócio, tá? Para que a gente perceba a diferença dos 3 pontos. Tá? Plano de atendimento à emergência, documento que formaliza e descreve o conjunto de ações e medidas a serem adotadas no caso de uma situação crítica, abre parênteses, acidente ou incidente, visando proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais
e os danos ao meio ambiente. Então veja que o plano de atendimento à emergência focou praticamente na questão da pessoa, da vida, do patrimônio, tá? E a questão ambiental. Plano de gerenciamento de crise, documento que formaliza e descreve conjunto de ações e medidas a serem adotadas para gerenciar acidentes com potencial de causar impactos à segurança, nas finanças e ou na reputação de uma planta. Então veja que aí ele já abrangeu mais, para que além da questão da segurança, né, a questão das finanças e da própria reputação, do próprio funcionamento dessa planta. Tá? Plano de continuidade de negócio, documento que formaliza e descreve conjunto de ações e procedimentos para garantir que as medidas necessárias sejam tomadas para identificar os impactos de perdas potenciais e manter as estratégias de recuperação viáveis, os planos de recuperação e a continuidade do serviço de uma planta. Então vejam que ele aí já abrangeu mais, já é um trabalho mais preventivo que você tem que trabalhar antes, né? Você já tem que enxergar os seus possíveis cenários com potencial, né, de grandes danos à sua organização. Se isso acontecer, quais as ações, quais os procedimentos que você tem que tomar para que o seu negócio continue? Por exemplo, uma pandemia. Tá? Então, é importante vocês terem esses 3 conceitos, eles estão bem claros na NBR, para que a gente possa conversar um pouco sobre plano de emergência, plano de gerenciamento de crise e plano de continuidade de negócio. Especificamente hoje a gente vai falar de plano de emergência. E como é que eu faço isso, Gigi? Como é que eu monto esse plano? Como é que eu estruturo esse plano? Primeiro, você tem que conhecer os cenários de emergência. Tá? Então, quando a gente vai fazer um trabalho desse numa organização, quando a organização vai fazer, a primeira coisa que ela tem que ter é o seu sistema de gerenciamento de risco. Do sistema de gerenciamento de risco, onde você vai identificar seus perigos, analisar seus riscos, jogar dentro de uma matriz de risco, onde você vai mensurar o seu risco e definir quais aqueles cenários, quais aqueles riscos maiores que você vai tratar com o plano de atendimento à emergência, para poder você estruturar seu plano. Então, uma vez que você definiu esse cenário, você vai trabalhar agora a questão da estrutura do plano de atendimento à emergência. Quais cenários são esses? Tem vários cenários, isso vai depender da sua organização. Queda de pessoas diferentes de nível, queda de pessoas do mesmo nível, tombamento de veículo, colapso de estrutura, enchente, vazamento de gás, incêndio, explosão, choque elétrico, mal súbito, enfim, invasão, né? Temos que lembrar que nessa questão dos cenários, a gente trabalha a questão dos cenários de segurança, os cenários ambientais, vazamento, né? E a questão dos cenários empresariais, por que não? Né? É questão de invasão de propriedade, roubo, enfim. Cada empresa vai conhecer seu processo, identificar seus perigos, analisar seus riscos e definir dentro de uma matriz aqueles que vão ser tratados dentro do plano de emergência. Esse é o primeiro ponto. Depois que eu estruturei isso, antes de eu falar dos critérios da parte operacional desse plano, qual é o objetivo do plano de atendimento à emergência? Definir as ações de emergência, divulgar para a população fixa e flutuante como ela deve se comportar no cenário de emergência. Olha só, eu não sei se vocês tinham essa visão, mas a IT8 traz muito claramente isso. Um dos objetivos específicos do plano de atendimento à emergência é a comunicação da sua organização com o corpo de bombeiro militar. Aquele corpo de bombeiro, aquela unidade que vai te atender. Eles querem saber qual é a sua estrutura de atendimento à emergência. Qual é o seu recurso humano? Qual é o seu recurso material? Eles querem saber disso para quê? Para que numa hora de uma emergência, eles saibam com o que contar. Tá? Então, um dos objetivos do plano de atendimento à emergência nessa nova formatação da IT8 é nesse contexto. Tá? Proporcionar dentro do plano as ações seguras para a equipe que vai atender, gerenciar de forma efetiva a ocorrência que está acontecendo. E, logicamente, garantir o menor impacto ali a sua organização. E o que eu tenho que ter dentro desse meu plano? Tá? A estrutura, os requisitos mínimos para um plano de emergência. E aí, só ressaltando,
que o que a gente vai comentar com vocês aqui, ele atende tanto a IT 8, tá? Como a própria NBR. Eu fiz uma comparação, então a essência dos dois documentos eles são similares. Nós não vamos ter problema de algum ajuste ou outro que a gente precisa fazer, mas é tranquilo, tá? Então, dentro desse documento, dessa formalização, dessa estruturação documental das suas ações de emergência, você vai definir lá as suas rotinas de emergência, você vai definir as ações com foco nas pessoas com deficiência física, definir as ações da sua equipe, das equipes, liderança, equipe de manutenção, se a sua empresa tem um centro de atendimento, vai definir dentro desse documento do PAI, tá? Um ponto importante dentro do plano de atendimento de emergência é o plano de abandono de área. É um capítulo à parte, que você tem que ter uma estratégia clara de como você vai fazer esse abandono, dividir os cenários em níveis, a sua emergência em níveis, tá? Você vai definir as suas fases de abandono, sua estratégia de abandono, se é um abandono vertical, se é um abandono horizontal, se é um abandono faseado. Então você vai colocar fazer um estudo e colocar tudo isso dentro desse documento do seu plano de atendimento de emergência. Definir lá a questão dos exercícios simulados, que são de suma importância para a continuidade do aprendizado, para que o seu sistema, para que as pessoas da sua organização se preparem, né? Definir toda a sua estrutura, colocar dentro dessa estrutura. Nessa questão da estrutura, a IT8, ela traz um anexo, informações operacionais. É uma planilha com informações operacionais do seu sistema. Lembra que eu falei para vocês que a unidade do Corpo de Bombeiro precisa saber o que você tem de estrutura? Pois é, então existe uma planilha, um formulário, que você vai colocar lá que tipo é a sua organização, qual é a ocupação da sua organização, quais as características da sua organização, quais os recursos que você tem, se você tem algum risco específico, enfim, todas as informações operacionais serão colocadas dentro do documento, que vai constar dentro do seu plano de atendimento, que vai ser do conhecimento do Corpo de Bombeiro Militar. Você vai definir ações de salvamento, controle, operação, né? Então você vai definir tudo isso e colocar dentro desse plano, desse documento. Tá? Outros requisitos importantes que a gente precisa trabalhar aqui quando dá a questão do plano de atendimento à emergência. Ele deve ser feito por uma pessoa com proficiência no assunto, com conhecimento no assunto, um profissional habilitado sobre o tema. Divulgação e treinamento, você tem que definir quais os treinamentos, quais os níveis de treinamento, como você vai divulgar esse seu plano de atendimento à emergência. Análise da situação, você vai colocar dentro do seu plano. Se acontecer uma emergência, qual é o alerta, qual é a análise, como é que eu vou fazer uma análise de uma primeira avaliação do que está ocorrendo, da emergência que está acontecendo. Definir ações de primeiros socorros, como vai abandonar a área, isolamento de área, confinamento daquela emergência, o combate propriamente dito daquele sinistro, a passagem de comando à autoridade competente, né? Existe dentro da IT8 toda uma sistemática de como você aciona a equipe externa, como você recepciona a equipe externa e como você encaminha a equipe externa para atender aquela emergência. E a partir daí, né, ele assume, ele é a autoridade competente que vai assumir aquele atendimento. Eu estou falando especificamente, vamos citar a questão do incêndio, Corpo de Bombeiro Militar. Tá? Os exercícios simulados eu já comentei, mas vale a pena a gente dar uma reforçada nisso, tá? Porque você tem que ter isso bem definido e tem que executar. Tá? Manutenção desse plano. Esse plano tem que estar todo o tempo atualizado. Você tem que ter o responsável que atualize esse plano. Isso é muito importante. Né? Fazer processo de auditorias, principalmente quem trabalha a questão do sistema de gestão, tem que ter uma política forte de auditoria dentro desse plano de emergência. Ok? Bem, todas essas informações, tudo que a gente comentou aqui,
você vai colocar isso, estruturar, escrever, né, e colocar isso dentro, documentar isso, num documento que a gente chama Plano de Atendimento à Emergência. E quando é que eu vou usar isso? Logicamente, você vai usar isso numa emergência, experiência própria, tá? Isso vai te ajudar muito. Gente, você desenhou esse documento, você criou, estruturou esse documento para te ajudar numa situação de emergência. Então use isso em uma situação de emergência. Coloque ele debaixo do braço, abra, leia, repasse, divulgue. Tá? Não é para ficar dentro de uma gaveta. Tenho certeza que vai te ajudar bastante quando você precisar, numa situação de emergência, você ter esse documento, essa tua ação, essas tuas ações estruturadas dentro desse documento. O Corpo de Bombeiro Militar, quando for da liberação do seu ABITS, do seu AVCB ou da renovação, ele vai te cobrar isso, tá? Ele vai querer ver o teu plano de atendimento à emergência. Esse plano de emergência ele tem que ficar no local de permanência humana constante. Está escrito isso lá na IT 8, tá? E você vai ter que evidenciar o simulado. Então são requisitos que na vistoria o Corpo de Bombeiro pode te cobrar. A Provar traz uma proposta para os seus clientes para desenvolver esse plano de atendimento à emergência dentro do teu sistema de gerenciamento de emergência. A gente traz esse documento dividido em 3 partes. A gente chama de seção. A seção 1, que é o documento base, que vai dar toda a parte de gestão, responsabilidade, atribuições, toda a tua sistemática de simulado, de manutenção desse plano. A seção 2, que é a parte de operacionalização do PAI, tem uma série de anexos, inclusive aquele anexo, aquela planilha com informações operacionais que a IT 8 cobra, está dentro dessa seção. Controle de revisão, contatos internos e externos, seus rotogramas, a análise crítica dos teus simulados e os documentos com os cenários da tua emergência e ação para cada cenário, conforme cada cenário dessa emergência, tá? E por último, a seção 3, a gente traz o plano de abandono diário. Esse plano de abandono diário, ele tem um anexo que é a estratégia de abandono diário. Essa estratégia vai ser definida conforme cada organização. Gente, para encerrar, eu quero colocar alguns pontos importantes. Só repassar com vocês rapidamente o que a gente viu. A gente viu a importância dentro do Sistema Global de Segurança contra Incêndio do gerenciamento de emergência, né? Especificamente o plano de atendimento à emergência. Falou aí, citou a questão do segmento hospitalar versus pandemia, né? Quanto está sendo importante para eles. Depois a gente foi para a aplicação, viu aí que a gente precisa identificar os cenários. Depois a gente foi desenvolvendo cada requisito aí do plano de atendimento à emergência. Eu sei que foi rápido, mas não dá para a gente detalhar cada um num vídeo desse aí, tá? A gente precisa fazer um trabalho mais específico e conte com a gente para isso. O grande desafio que a gente quer colocar aqui é esse. A gente viu que a gente tem legislação estadual, legislação federal, as NRs, nós temos as legislações ambientais, várias legislações. Nós temos sistema de gestão de segurança para aquelas empresas que buscam esse sistema. Então, como atender a tudo isso dentro de um único plano? É possível, tá certo? É possível. Até porque a essência de cada legislação, cada sistema desse, está muito ligado a essa questão do Sistema Global de Segurança contra Incêndio. E fica aí para reflexão, né? A sua empresa tem um plano de atendimento à emergência? A tua empresa está preparada? Tem um plano para o gerenciamento de crise? Tem um plano para a continuidade de um negócio em função de uma emergência? Tá? Fica aí para reflexão para vocês a importância desses documentos, e eu tenho certeza que cada um de nós vamos ter uma visão diferenciada com relação ao gerenciamento de emergência após esse momento que a gente está vivendo aí. Obrigado e até o próximo.